Já estamos de volta. Eu converso com Cláudia Sodré e Otton Vieira Neto sobre tragédias, os desastres naturais e a ajuda psicológica tão necessária nesses casos. Como é que é feito esse trabalho, então? Bom, com as pessoas vítimas de violência, a gente procura fazer um atendimento que seja absolutamente centrado no problema que ela vivenciou. Né? Então, mesmo que a pessoa tenha alguma outra história pregressa, né, alguma patologia anterior, a gente não vai colocar isso como sendo foco. O vai ser trabalhado mesmo o efeito que aquela situação de violência produziu. Então, isso já faz a gente ganhar muito em termos de tempo. Né? Porque na medida que você foca, você fica mais eficiente. Né? Sim. Então, em geral, a gente trabalha em torno de 5 a 10 sessões para que esses sintomas, eles ou diminuam intensamente ou desapareçam. Né? Então, porque o que a gente entende nessa patologia é que é alguma coisa reativa, é uma doença, Claro. mas que ela é mais fácil de se tratar do que outras, como uma depressão, por exemplo, né? Porque ela tem um pedaço das respostas da doença que são tentativas de controlar a situação vivida. Sim. É como se fosse uma tentativa de cura que fracassou, né? Uma tentativa de resolução daquele problema que fracassou. Então, um pedaço tem um aspecto benéfico. Então, a gente tem mais facilidade para lidar com essas patologias do que com as outras. Quer dizer, nisso já difere da psicologia tradicional. Já, exatamente. Exatamente. E nós temos atuado muito também em desastres naturais. Né? Nós atuamos em 2009 em Santa Catarina, em 2010 em Guaraciaba, 2011 em Nova Friburgo, né? Maceió também, e o ano passado no sul de Minas. E nesses desastres naturais nós tínhamos um único encontro para poder ajudar aquela pessoa. Né? Nós não íamos voltar lá mais vezes. Então nós acabamos desenvolvendo aí, né, ou melhor, aprimorando técnicas, né, para que a gente pudesse prestar uma ajuda a essa pessoa com uma única sessão. Né? E isso nós temos feito muito também. E qual tem sido o resultado desse trabalho? Olha, do que a gente tem acompanhado, porque tem algumas situações que fica difícil você mensurar, porque você atende aquela pessoa e não tem mais contato com ela. Do que a gente pôde acompanhar, a resposta foi muito benéfica. Né? Então, assim, alguns meses depois, a gente pôde fazer contato com as pessoas que foram atendidas e elas não tinham sintomas. Isso é muito importante, né? Então, tinham problemas que elas apresentavam antes, a gente percebia que tinha. Quando a gente trabalha nas situações de desastre, as pessoas trazem muito das experiências que elas viveram, todas as negativas, né? Então, você já vê que tem uma história, né, de adoecimento anterior. Então, isso não muda. Mas aqueles sintomas que foram desencadeados pelo fato que a gente atendeu, eles não estavam presentes, né? Isso nos desastres. Com os pacientes que a gente atende mais de consultório mesmo, né, que você faz uma psicoterapia breve, a gente consegue fazer um acompanhamento maior. Então, ir vendo como vai se desenvolvendo. E as respostas têm sido muito positivas mesmo. Porque o Instituto Carunã é um instituto sem fins lucrativos, né? Vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem o tipo de trabalho. Você estava falando que é o CIP, como é? O CIP. Que é uma organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Sim, então vamos explicar um pouquinho o que é. A ideia, né, de nós criarmos o Instituto Carunã, né, ela surgiu em 2010. Né, em 2010 nós tivemos aí o deslizamento em Angra dos Reis, a enchente em São Luís do Paraitinga e as enchentes no sul de Pernambuco e norte de Alagoas. E para todos esses, né, nós fomos chamados a atuar. E aí nós não tínhamos como ir. Né? Nos desastres anteriores, né, o que ocorria?
né, após o desastre, entrávamos em contato com empresas que têm responsabilidade social, né, com pessoas físicas, conseguíamos a verba necessária para irmos. Né? A equipe ia como voluntária, mas tem uma série de gastos, né, que são feitos, né, para esse trabalho. Então a ideia foi criarmos um instituto para que nós pudéssemos, né, através de doações da iniciativa privada e de órgãos públicos, né, já termos o recurso, né, e no caso de uma emergência, né, já temos o recurso e a equipe preparada. Né? Aí seria possível uma ação mais rápida e mais eficaz. Entendi. E há quanto tempo já, então você diz que é desde 2010 que existe o Instituto. Mas vocês já desenvolvem esse trabalho há 15 anos. Há 15 anos. E já atuam nessas tragédias há muito tempo. Há muito tempo. Bom, mas vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, vamos falar um pouquinho do gráfico de mineralograma. A gente vai fazendo várias perguntas correlacionadas à saúde, correlacionadas ao bem-estar, se é a parte física, o sono, dores de cabeça frequentes, parte digestiva, e vai, através das respostas da pessoa, nós vamos preenchendo o gráfico, onde é sim, onde é não. Só que isso vai dar uma matemática. Mas a pessoa às vezes não pode achar que dorme bem e de repente dorme mal? Por isso que nós vamos trabalhar na estatística. Dorme bem, porém dormiria mais horas se pudesse, tem pesadelos, desperta durante a noite, sonolência durante o dia, acorda já cansada, custa levantar. A gente vai fazer várias questões que a estatística vai mostrar se eu devo dar o oligoelemento ou não. Então não é uma questão. Eu tenho que imaginar que eu posso falar que eu sou calmo, só que a família inteira falar que eu sou nervoso. Então vou ter outras questões que às vezes não tem nada a ver com aquele sintoma, mas é o mesmo elemento que está por trás. Após preencher o gráfico, a gente faz uma somatória. Vamos supor que o oligoelemento ele foi pedido 15 vezes. Nós não vamos ter dúvida. Nós vamos dar aquele elemento no tratamento. Só que a gente vai montar uma estrutura, que é uma estrutura de nutrientes, onde por ele eu vou contar para a pessoa. Por isso que o legal da avaliação, quando a pessoa tem essa dúvida, eu conto para a pessoa porque eu vou tratá-la, em cima da estrutura que nos apareceu. E tem que bater com os motivos que ela nos procurou. Tem que bater. Se não bater, eu falo, nem faça avaliação. Mas tem que bater. E bate normalmente. E é lógico que às vezes tem tratamentos que são associados, por exemplo, a pessoa já vem com patologias, eu não vou chegar para a pessoa e falar, você tem um problema endócrino, você tem um hiper ou hipotiroidismo, por exemplo, mas eu vou comentar se tem elementos químicos relacionados às glândulas endócrinas que estão enfraquecidas ou não. Se ele estiver enfraquecido, a pessoa pode estar com uma taxa hormonal boa ou não, só que nós vamos produzir o quê? Fazer com que o metabolismo venha a reagir por si só, até para absorver a outra substância de outra área, se houver necessidade. Muito legal, trabalho multidisciplinar. Até semana que vem. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.